Olá, como estão todos? Então, mais uma vez nos reunimos. Então, vamos acerenar os nossos corações, pedindo o amparo de Jesus para mais esse encontro, onde juntos buscamos o conhecimento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações e em novos erros. E livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Bom, seguindo aqui o nosso livro de estudo Seara dos Médiuns, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nós vamos falar hoje sobre o capítulo 41, que é o capítulo Formação Mediúnica, tá? Então, Formação Mediúnica. Esse capítulo é bem interessante, porque fala sobre a questão do preparo, né? Do médium, do trabalhador, a importância dos estudos, da vivência. Então, isso faz com que a gente assimile mais facilmente as questões que envolvam a mediunidade, né? Porque a gente sabe que dúvidas sempre existirão. Não importa se a gente está há pouco tempo no trabalho ou já há um tempo um pouco maior, mas as dúvidas sempre pairarão sobre a mediunidade. Cada vez que a gente participa de um trabalho, pode ser uma nova experiência, uma nova sensação, como lidar com essas questões que envolvem a mediunidade, né? Então, as dúvidas elas são frequentes. Quando nós nos dispomos ali ao trabalho, né, e vivemos isso, a gente vai se mantendo mais em guarda referente às proteções necessárias, porque nós vamos adquirindo novos hábitos, né, como a prece, como a força dos nossos pensamentos, vamos entendendo as questões que envolvem os nossos pensamentos, sua força, sua intensidade, a questão de envolver, né, de sermos envolvidos ali por alguns espíritos não interessados no nossa ida, no nosso convívio junto com outros trabalhadores. Então essas questões elas vão continuar acontecendo, tá? Não é que a gente vai um mês, 2 e nós já estamos totalmente preparados e aptos e nada há de nos acontecer nesse sentido, muito pelo contrário, né? Sempre ocorrerão ali questões, mas é importante a gente falar a nossa vivência, as nossas experiências e principalmente a nossa formação, né, o nosso estudo, o nosso preparo, faz com que a gente se sinta mais seguro em relação a essas questões. Tá bom, pessoal? Então, não há outro caminho que não seja o preparo, né, o estudo, a compreensão do fenômeno. Se eu quero seguir determinado caminho, eu tenho que me preparar para aquele caminho, seja na questão da mediunidade, seja nas nossas vidas, né? Então a gente tem que estar sempre buscando esse preparo, o entender, né? Saber o porquê, né? Ter aquela fé raciocinada, né? Que a gente sempre comenta, né? Das nossas buscas, tá? Então, faz parte. A gente tem que ter esse olhar, essa dedicação, porque somos médiuns, né? A todo momento. Deixamos ali um tempo para as nossas vivências ostensivas, né, na mediunidade, com médiuns ostensivos, né, nos trabalhos, mas somos médiuns a todo momento. Não que a gente vá sair aplicando passe ou incorporando na rua, muito pelo contrário, não é nesse sentido. Mas sim de nos prepararmos, de estarmos vivendo essas questões de uma forma que vá nos auxiliar no nosso dia a dia, no nosso trabalho, dentro da casa, né? Então a mediunidade ela nos traz aí muitos benefícios e acima de tudo é um empréstimo que Deus nos concede para que a gente possa entender um pouco mais sobre nós, trabalhar as nossas necessidades e buscar ali os resultados que almejamos, né? Quando a gente se predispõe a fazer, a buscar o bem, estejamos certos dessa ajuda, desse amparo, né? Que a gente está fazendo a nossa parte, a gente está contribuindo. Com certeza os nossos amigos espirituais vão de nos auxiliar. Tudo bem? Então esse capítulo ele vai tratar ali Emmanuel vai trazer algumas reflexões nesse sentido e
a sua importância, né, da formação. Então, da reunião pública de 6/6/60, questão número 200. Tá? Anotando a formação mediúnica, comparemo-la aos serviços do solo. A terra desdobra recursos para a sustentação do corpo. A mediunidade cria valores para o alimento do espírito. A mediunidade cria valores para o alimento do espírito, né? Ou seja, através dessas experiências, dessas vivências, nós vamos criando valores muito importantes nos quais nos auxiliarão aí na nossa caminhada, né? As experiências que a gente tem através desse intercâmbio, né? O trabalho, as energias, o nosso tratamento também, porque como médiuns nós nos deslocamos até a casa, né? Participamos ali, temos a nossa frequência e também fazemos parte desse tratamento, recebemos esse tratamento que é tão importante para nós, assim como os nossos irmãos desencarnados também o recebem, né? E como eu disse, a gente vai aprendendo muitas coisas, né? Sobre nós, questões comportamentais, a gente sai um pouco daquilo que acontece ali, até aquele momento, no nosso cotidiano, e a gente para refletir sobre o nosso papel nessa presente encarnação. Com certeza a mediunidade vai trazer essas respostas que são muito importantes. A terra, mesmo quando possuída pela floresta brava, produz de maneira mecânica se lhe atiramos algumas sementes. Contudo, a lavoura nesse regime surgirá em condições anômalas. A mata dominante abafará, de certo, as plantas nascituras. Animais comparecem na posição de primitivos donos da gleba, injuriando-lhe as folhas. Vermes destruidores ameaçam-nas a cada instante. Enxurrada e sombras constantes constituem-lhe empeço à vida. Mas se o trato da selva for cultivado contra a invasão de todo elemento estranho e mantido em trabalho, conseguiremos em breve o celeiro de pão seguro e rico. Então ele faz um comparativo para a gente entender, né? Na questão da mediunidade, trazendo para o campo da mediunidade, na questão da mediunidade, a gente vai sofrer essas situações que queiram ali nos desvirtuar, tirar o foco do nosso trabalho, ou então fazer com que a gente venha a abandonar o trabalho, né? Mas que a gente persevere quanto àquelas situações que venham ali acontecer conosco, pois quando nós perseveramos, né, nós trabalhamos muitas situações que nos envolvem, como a questão da paciência, a questão da perseverança, a questão do fortalecimento íntimo. Então isso aí é um preparo para todos nós. Então que a gente se mantenha firme nesse propósito, tá? Por maiores que sejam ali as situações, muitas vezes dificuldades, né, que se apresentam naquele momento, que a gente persevere. Como que a gente pode fazer com que essas situações venham a diminuir, né? Através do estudo, né? Através da questão da da formação, pessoal, tá? Então essa formação ela é muito importante nesse sentido. Vai fazendo com que a gente se fortaleça pouco a pouco e isso tende a diminuir e passar, tá? Então ele faz esse comparativo aí de uma forma mais lúcida, para que seja ali fácil o nosso entendimento, tá? Que todos nós vamos passar por essas situações, não tem jeito, né? Não tem como falar que não, nunca mais seremos ali envolvidos nessas questões. Muito pelo contrário, né? Situações, vez ou outra, virão a acontecer, mas a nossa perseverança vai fazer com que a gente trabalhe o nosso íntimo e se fortaleça. E estejamos certos aí dessa ajuda, não vamos nos esquecer. Nos conectar com os nossos amigos espirituais, através de uma prece, pedir a Jesus que nos guie sempre. Isso aí vai nos fortalecer e muito e vai nos auxiliar. Também a mediunidade, mesmo quando encravada no psiquismo de alguém que paixões subalternas dominam, produz de maneira mecânica quando se lhe entrega determinado gênero de ação. Contudo, a tarefa nesse regime surgirá em condições anômalas.
Tendências infelizes abafarão de certo a obra recém-nata. Sentimentos inferiores comparecem na posição de primitivos senhores da alma, inutilizando-lhes as promessas. Agentes da discórdia ameaçam-na a cada instante. Lodo moral e perseguição gratuita constituem-lhe empeço à vida. Mas se a personalidade mediúnica for educada contra a invasão de toda sombra de ignorância e mantida em serviço, conseguiremos em breve o celeiro de luz seguro e rico. Tá? Então, por maiores que sejam essas situações, que venham ali tirar o nosso foco do trabalho, então fazer com que realmente a gente abandone, sejam questões exteriores, né? Do nosso meio, ou então envolvimentos, mas que a gente persevere, que a gente busque esse conhecimento, que a gente se fortaleça e tudo isso tende a diminuir. Então ele deixa aqui, Emmanuel, bem claro para nós, né? Se a personalidade mediúnica, vou até ler de novo, for educada contra a invasão de toda a sombra de ignorância, ou seja, se nós entendermos todas essas questões que envolvem a mediunidade nesse sentido de nos afastarmos desse trabalho, tirarmos o nosso foco, entendermos esse processo. Em questão da doutrina, né, dentro da doutrina, é o que? É o esclarecimento. Nós não falamos sempre da fé raciocinada, né, ou seja, entender as questões que nos envolvem, entender o porquê, né, buscar esse conhecimento, essa formação. Então, pode ser que a gente passe por essas situações, mas entender esses processos faz com que a gente acabe tirando um pouco dessas questões aí do nosso caminho e perseverando, e aí a gente vai colher os resultados sim, tá? Então, confiar, né? Aprender a confiar, aprender a ter fé, aprender a ter esperança e principalmente renovar os nossos hábitos, nossos pensamentos. Isso é muito importante. Não significa que a gente vai mudar uma chave de uma hora para outra e agora somos perfeitos, temos todo o entendimento, mas como o nosso tema aqui do nosso encontro, do nosso estudo, formação, ou seja, todos nós, médiuns ou não, estamos em formação, tá? Dentro da mediunidade, estamos nos aprimorando, entendendo o trabalho, entendendo o que é ser médium, tá? E principalmente ter muita paciência conosco mesmo, saber que colheremos os resultados sim, no momento certo. Não há desenvolvimento mediúnico para realizações sólidas sem um aprimoramento da individualidade mediúnica. Então, Emmanuel deixa bem claro esses pontos aqui que nós abordaremos, tá? Então, isso aqui é para nossa reflexão. Não há chegar até um ponto sem entendermos aonde estamos. No caso da terra, o lavrador será mordomo vigilante. No caso da mediunidade, um médium será zelador incansável de si mesmo. E médium algum se esqueça de que é na terra boa, abandonada, que a praga e a serpente, o espinheiro e a tiriça proliferam mais e mais, né? Então, fica aí essa mensagem para nossa reflexão, né? Então, os cuidados deveremos ter, a formação ela é muito importante, ou seja, a busca desse conhecimento, entender a mediunidade e principalmente trazer tudo o que nós buscamos ali de conhecimento para nós, para nossa personalidade, né? Como que nós estamos, o que está acontecendo conosco, como que nós podemos melhorar aqui e lá. E aí sim a gente vai ver que as coisas vão começar a fluir, ou se já estão fluindo, vão fluir melhor ainda. Tá bom, pessoal? Então, tenha um pouquinho de paciência conosco, saber que a mediunidade ela é um compromisso, sim, mas ela é um compromisso de amor, né? Quando a gente participa dos trabalhos, quando a gente vivencia essa mediunidade, a sensação que a gente experimenta ali no nosso íntimo de ter feito o bem, de ter vivenciado o bem, de estar ali junto de amigos queridos que com muito zelo e muito carinho cuidam de cada um de nós, para que nos dias ali onde nos comprometemos de ir até a nossa casa, possamos trabalhar,
como uma equipe amorosa que somos todos. A formação vai ser sempre primordial. E não podemos nos esquecer, sempre haverá o que aprender, sempre haverá o que buscar, sempre haverá o que melhorar e trabalhar para o nosso bem. Ok? Então, com essas reflexões da importância da formação da mediunidade, vamos nos despedindo, vamos agradecer a Deus, agradecer o amparo de amigos, agradecer ao Frei Fabiano e toda essa pleiade de amigos queridos que trabalham junto de nós, nos auxiliando, e assim vamos acerenar os nossos corações, pedir ao Pai que nos fortaleça na mediunidade, nos trabalhos e na nossa caminhada, na presente encarnação. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, jamais a nossa, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoe nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Graças a Deus e a Jesus. Estejam em paz.